Recentemente chegou ao fim a primeira temporada do novo anime de Trigun, ou Trigun, ou Trigun, como você preferir chamar. E enquanto eu assistia, eu pensei muito sobre a necessidade de termos remakes ou novas versões de obras antigas. Nesse vídeo eu quero explorar um pouco do que eu acho sobre isso, justamente através da minha experiência com esse anime. Mas antes de começar, já deixa aí o like e se inscreve no canal pra gente ter mais vídeos assim com mais frequência. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Trigun é originalmente um mangá de 1996, escrito e ilustrado por Yasuhiro Naito, que teve apenas alguns capítulos publicados pela revista Monthly Shonen Captain, mas a revista cessou a publicação quando a história tinha capítulos equivalentes a apenas 3 volumes. Mas em seguida o mangá voltou a ser publicado pela Yonkin Hours, continuando a história, mas dessa vez com o nome de Trigun Maximum. Em 1998 já ganhou um anime feito pelo estúdio Madhouse, que encerrou com 26 episódios, mas como o mangá ainda estava em andamento, esse anime tem várias diferenças em relação à sua obra original, mas eu entro nesse mérito em breve. A história de Trigun se passa em um planeta desértico, em que os humanos que sobreviveram a um naufrágio espacial desenvolveram uma sociedade que lembra muito o Velho Oeste americano, com alguns resquícios de tecnologias futuristas. Nesse mundo existe uma figura lendária cuja cabeça tem um prêmio de 60 bilhões de dólares duplos. O nome dele é Vesh, o estouro da boiada. Na jornada vamos acompanhar o atrapalhado e melancólico Vesh, mostrando que ele não é uma máquina de destruição porque quer, mas porque ele atrai o perigo para si aonde quer que passe. Em 2023, o novo anime Trigun Stampede, feito pelo estúdio Orange, resgata a história do tufão humanoide e dá uma nova roupagem para ela, não só no quesito de narrativa, mas também na parte estética, com uma animação 3D que eu achei bem bacana. Tendo feito toda essa introdução, a partir de agora eu quero entrar no mérito de comparação mesmo entre os dois animes e trazendo um pouco do que eu li do mangá também. Porém, já quero deixar avisado que inicialmente farei isso tendo o viés do que eu senti assistindo o novo anime antes dele chegar no último episódio. Porque acredite em mim, no último episódio desse novo anime muda tudo. Então depois dessa comparação inicial, eu vou trazer outra visão a partir do que eu senti após o final do anime, o que obviamente terá spoilers, que podem inclusive mudar a experiência que você pode ter com esse anime se você assistiu ao antigo. Quando chegar lá você vai entender, mas vamos às comparações. É claro que como eu já tenho conhecimento do anime antigo, é difícil não ter nenhum viés. Para mim é impossível a gente se desprender do primeiro contato que temos com uma obra. É por isso que eu quero pedir que se você só assistiu o novo, deixa nos comentários suas impressões sobre o anime como um todo. Mas enfim, quando a gente fala sobre remakes ou releituras, muito se fala sobre a importância de manter a essência da obra. E às vezes é meio difícil a gente colocar em palavras o que seria essa essência de fato. Então vamos analisar alguns aspectos em particular e no fim a gente observa se tem ou não o que podemos chamar de essência. Primeiro, é importante deixar claro que, por mais que tenha um traço bonito e estiloso, o primeiro anime de Trigun não se destaca muito no quesito de animação. Sem dúvidas, não é uma obra-prima da Madhouse no seu auge. É um anime bem básico, mas que tem o charme das animações noventistas sem dúvida, mas que é sim meio datado e com poucas sequências que se destacam. É claro que um anime não precisa ser repleto de saco-gás para ser bom, mas hoje em dia isso é algo bem valorizado, então quem está acostumado com os animes atuais, talvez não se empolgue tanto com o Trigun de 98 no quesito de animação. Em compensação, o novo anime tenta inovar bastante ao trazer uma animação 3D com um traço bem bonito, que eu acredito que funciona e que não vai datar muito cedo. Apesar de causar um estranhamento inicial, a qualidade desse 3D para mim é muito superior a muitos animes que experimentaram usar essa tecnologia. Sim, eu ainda sou traumatizado com aquele Berserk horrível de 2016. Para mim esse é superior porque ele não parece um 3D muito genérico. Ele faz algo que em uma escala menor lembra um pouco o 3D do último filme de Dragon Ball, que eu também gosto. Aquilo de ser meio 3D, mas simular um pouco elementos clássicos de animes 2D. E não é só no aspecto técnico e visual que os dois animes se diferenciam. A narrativa deles é completamente diferente. O novo anime não tenta recriar exatamente os eventos do mangá ou do antigo. Ele basicamente pega aquele universo, seus conceitos, acrescenta e remove algumas coisas a ele. É praticamente uma
releitura com bastante liberdade criativa. Embora seja bom a gente ressaltar que o anime antigo já não é tão fiel assim no quesito de adaptação do mangá, principalmente pelo fato de já ter saído quase que contemporâneo ao mangá. Então tem muitos momentos que são realocados, como por exemplo o primeiro episódio do anime é praticamente filler. Esse vilão aí só vai aparecer no mangá lá na frente, com uma ponta bem rápida. O mangá inicia praticamente no que seria o episódio 5 do anime. A própria aparição do Wolfwood acontece mais pra frente no mangá também. Inclusive aquele mistério da Meryl e da Millie não saberem quem é o Vashti é muito mais prolongada no anime. No mangá esse mistério meio que nem existe. Até porque tem a foto dele nos cartazes, então não daria pra confundir esse cara com esse, né? Mas eu até gosto um pouco dessa brincadeira delas ficarem desconfiadas, mas incrédulas que o bobão do Vashti é um grande criminoso. Eles só esticam isso um pouco demais. Embora tenha todas essas diferenças, o clima ou o tom que o anime antigo passa me parece um pouco mais fiel ao que o mangá parece se propor, que é aquele clima de Velho Oeste, com tiroteio e bastante comédia. Pra mim, o anime novo não traz tanto o clima de Velho Oeste. Ele até tenta em alguns momentos, mas não sei se é pelo estilo da animação ou pela tecnologia desse aqui parecer limpa demais, sabe? No antigo a tecnologia é meio retrofuturista, enquanto aqui ela só parece futurista mesmo, com muitas luzes e tal. E a parte da comédia também é bem mais sutil no anime de 2023. O tom do anime no geral é mais sóbrio e melancólico, não que ele não tente ser engraçado algumas vezes também. E isso se reflete inclusive nos personagens, pois apesar de ter seus momentos mais leves, o próprio Vashti não é tão palhaço quanto o do anime de 98. E que fique claro que isso não é necessariamente bom ou ruim, é apenas uma visão diferente que me pareceu proposital. Eu senti falta da comédia enquanto assistia fazendo comparações. Mas quando eu setei a minha cabeça com a ideia de que essa é uma nova visão do universo e a proposta é ser algo mais sóbrio, então eu deixei de ligar um pouco para isso. Então eu comecei a enxergar os dois animes como o antigo sendo um faroeste retrofuturista com bastante comédia, drama e ação, e o novo como uma ficção científica true com drama e ação. O fato do novo ser mais focado na ficção científica já deveria ser claro desde o primeiro episódio, que ao invés de começar no deserto, já começa no espaço, mostrando a tragédia que trouxe o Vashti para o planeta em que a história se passa. No anime antigo e no mangá, a gente só descobre e se aprofunda nisso lá na frente. Outro indício de que a proposta é ser um sci-fi é justamente aquilo que falei sobre como as tecnologias são retratadas, bem luminosas e mais clean. Quando paramos para olhar as características de alguns personagens, também fica nítida a diferença do tom das obras. Como eu já adiantei, o Vashti nesse novo é bem menos fanfarrão e bem mais emo, mas isso é até uma perspectiva que faz sentido, porque o Vashti é um cara muito sofrido, porém no antigo e no mangá ele trazia mais aquela pegada de Homem-Aranha, sabe? De ser mais piadista para mascarar o quanto sua vida é pesada. E nesse novo, em cada situação é nítido no seu olhar o quanto ele carrega as suas dores. Novamente, visões diferentes. Você pode gostar mais de uma do que da outra, mas não necessariamente isso impõe qualidade. Outro personagem que tem algumas mudanças é o Wolfwood, que no antigo era claramente dito como um padre, mas nesse eu não sei porque ele é um agente funerário. Talvez a geração atual não esteja pronta para ver um padre impiedoso ou de alguma forma quiseram evitar polêmicas ao colocar um padre usando um canhão em forma de cruz. Eu achei uma mudança meio boba, mas que não faz tanta diferença assim. Outra coisa que eu não me recordo é de no anime de 98 ele ser chamado de Punisher, como ele é aqui e acredito que no mangá também. As nossas queridas Meryl Streep e Millie Thompson são uma dupla inseparável no anime de 98. E aqui no de 2023 fizeram questão de separá-las. A Millie sequer aparece e a Meryl, ao invés de trabalhar para a agência de redução de danos, é uma espécie de estagiária desse jornalista. De início ela me parece bem menos madura do que a do anime antigo e acho que isso é proposital também. Inclusive, se você quer saber por onde anda a Millie no universo desse anime novo, você vai ter que ver a parte com spoilers que eu vou falar lá na frente. Também quando falamos do vilão, o Knives aqui aparece um pouco mais desde o início e tem motivações um pouco mais complexas, assim como o seu plano. Bom, apesar de funcionar, eu ainda prefiro as personalidades de todos no anime antigo.
mas não significa que não faça sentido a forma que eles são retratados aqui nesse novo. E mesmo com algumas personalidades diferentes, algumas características importantes se mantêm, como o fato do Vest ser um pacifista que se importa com a vida de todos. Inclusive seu embate de ideologia com Wolfwood está presente de forma bem interessante aqui também. E quando falamos em estrutura das duas séries, é nítido que o antigo, justamente por toda aquela questão de sair muito perto do mangá, tem algumas enrolações no meio. Inclusive o anime segue em muitos momentos uma narrativa procedural de caso da semana, coisa que vez ou outra acontece no mangá também, e não é sempre ruim. Às vezes é legal para aprofundar relações entre personagens ou trazer à tona alguns aspectos sobre eles, mas não dá para negar que é um formato que às vezes é cansativo para muita gente. Já esse novo tem bem menos esse tom, apesar de alguns episódios ainda funcionarem um pouco assim, mas a história é mais linear e fluida, mais direta ao ponto do que ela quer contar. Provavelmente isso se torna necessário pelo fato do anime ter que ter menos episódios também. E justamente por ter um fio da meada mais definido, esse novo já vai estabelecendo desde o início conceitos importantes para o universo que no antigo nem eram citados ou eram estabelecidos mais na frente de forma mais rasa. Por exemplo, no antigo só é citado de forma bem rápida o fato do Vest e o Knive serem plantas. Não esse tipo de planta. Planta faz isso, velho. Planta faz isso. E nem esse. As plantas ou plants desse universo são uma espécie de raça alienígena superior aos humanos. Eu acho. Pois mesmo com um desenvolvimento maior, esse conceito ainda é meio confuso na minha cabeça. Não sei se mais pra frente de onde eu li no mangá isso seja melhor explicado. Mas enfim, o fato é que eles não são humanos e o anime novo joga isso logo nos primeiros episódios. E o antigo só cita bem rápido lá no finalzinho. Porém, mesmo que seja mais direto ao ponto, a questão do tom ainda interferiu muito na experiência desse novo pra mim. Por ser meio sério demais e os alívios cômicos serem bem pontuais, o tom de sobriedade me cansou um pouco, porque não tem muito balanço. Acho que às vezes é bom ter momentos mais leves para justamente as partes pesadas serem mais impactantes. Quando tudo é denso, nada é denso. Em contraponto, o anime original é uma adaptação meio confusa, como eu já citei. Mas apesar disso, ele é bem redondinho no que se propõe. Ele não pretende ser algo muito complexo, pois até os conceitos confusos que existem no universo, ele não se apega muito. Enquanto no novo, por ser um sci-fi, ele se apega bastante, também tenta ser algo meio filosófico, que traz discussões interessantes sobre humanidade e ambientalismo de forma bem clara. Perceba que eu não estou calculando o ponto forte e ponto fraco de cada um deles de forma metódica para no final dizer qual é o melhor com notas. Pois para mim a experiência com uma obra não é algo calculável. Eu estou trazendo pontos diferentes para que a gente possa pensar a respeito de como as visões diferentes podem fazer uma história parecida se tornar ímpar. Mas continuando, já deve ter ficado claro que tudo isso que eu citei torna os dois animes duas coisas completamente diferentes. E aquele papo sobre ter ou não a essência? Bom, pra mim isso é algo bem subjetivo e até pessoal. Eu acho que o novo Trigun traz a essência e as mensagens da obra original com uma roupagem diferente em vários aspectos. E isso pra mim é muito bom, é uma experiência diferente. Claro que seria muito legal ter um anime novo, com uma animação foda, que tivesse a mesma pegada do anime antigo. Mas será que isso agregaria mais pra gente do que ter algo com um viés completamente diferente? Eu acho que quanto mais repertório a gente tem, melhor. Então eu sou a favor de trazer obras com pegadas diferentes sim. E para falar disso eu vou trazer o exemplo de dois remakes recentes, o de Shaman King e o de Cavaleiros do Zodíaco em CG. O de Shaman King tem uma animação um pouco mais atual do que a sua versão do início dos anos 2000. Ele é mais dinâmico e vai até o fim do mangá. E isso é justo de se fazer. Inclusive eu sou a favor de ter remakes assim para vários animes que tem final filler. Mas em questão de mensagem, será que esse anime novo agrega algo diferente do que o anterior já agregava? Não sei. Deixo para vocês responderem. Então, Trigun Stampede não se propõe a ser um remake dessa forma. Ele é algo bem mais experimental, uma reformulação do universo mesmo, e talvez se propondo até a atingir um público diferente do que o anterior atingia. O exemplo de Cavaleiros do Zodíaco de CG, que era da Netflix e agora é da Crunchyroll, eu trago como uma terceira forma de revitalizar uma obra. Esse tem um objetivo bem específico em mente: atingir um público mais infantil, principalmente um público estadunidense.
estadunidense, que é um nicho que CDZ nunca conseguiu atingir direito. Com isso em mente, você entende que existem diversas formas de tentar revitalizar uma obra para mantê-la no imaginário popular? E o que vai dizer qual forma funciona mais é a que mais der retorno, ou a que o seu coração achar que tá boa. O importante é estar feliz. E se você não tá feliz, lembra que a obra original sempre vai existir para você retornar para ela. Mas eu deixo a provocação também que se manter sempre na zona de conforto pode te deixar fechado para algumas experiências que podem agregar muito ao seu repertório. Dito tudo isso, vamos para a parte que eu trago spoilers do final do anime. Se você não quiser ver, deixa o vídeo sem som ou pula para o momento em que esse aviso de spoiler sumir da tela. Bom, estava lá eu assistindo o último episódio do anime quando de repente alguns acontecimentos me fazem ter o estalo de que, meu Deus do céu, esse anime não é um remake, ele é um prequel. Ele se passa antes da história original. Bom, calma. Mais ou menos. Eu tive esse pequeno surto quando me toquei de que o acontecimento final desse anime é algo que é citado como algo que aconteceu no passado do anime antigo. Mas como eu já disse, esse anime é uma reformulação total do universo, então a gente tem mais pra perceber aí. Vamos lá, o acontecimento do episódio final desse anime é o caso da destruição da cidade de Julho, ou July, caso que fez o Vest ser um procurado ainda mais perigoso pela visão da sociedade. No anime antigo vemos que ele tem a recompensa de 60 bilhões justamente por isso já ter acontecido. Nesse anime novo ele começa com uma recompensa bem menor por não ter ocorrido isso ainda. Porém, alguns momentos desse anime remetem a coisas que acontecem durante o anime clássico e o mangá também, como o fato de conhecer alguns personagens aqui que ele só conhece lá. Então não é necessariamente um prequel, mas é uma história que se passa antes do período que nós tomamos conhecimento no anime clássico. Então isso meio que justifica algumas personalidades um pouco diferentes aqui. Justamente pelos personagens não terem passado por determinados momentos em sua vida, pode ser um motivo pelo qual suas personalidades ainda não são como conhecemos no anime clássico. Inclusive para os viúvos da nossa querida Millie, o final do anime justifica o porquê dela não estar aqui. No final, o jornalista que eu falei foi de base. E a Meryl tá com uma cara um pouco mais badass. A agência de seguros é citada e a pessoa que fala com ela diz que vão pôr uma novata chamada Millie Thompson. Sim, ela existe nesse universo. O anime também termina com o Vest se escondendo, fingindo ter perdido a memória, tomando a identidade de Erix, coisa que ele faz no clássico após o acontecimento da Quinta Lua, outro momento catastrófico na história de vida do Vest. Mas enfim, com essas evidências a gente já pode notar como esse novo anime foi perspicaz em adaptar os acontecimentos importantes para a mitologia do anime, de forma que essa série aqui possa funcionar como algo fechado, mas também quase como um prequel para quem já conhece o anime anterior. E esse final mudou completamente a minha visão do que o anime foi até eu chegar nele. Eu fiquei com vontade de rever tudo de novo assim que terminei, mas ainda não tive tempo de fazer isso. E se você assistiu o vídeo até aqui e não viu o anime ainda, você pode ver com essa ideia em mente e ter uma experiência bem diferente da minha. E para mim, proporcionar coisas assim tornam essa adaptação algo muito válido. Eu ainda não tenho informações se esse anime novo terá continuação. Se não tiver, acho que a história parece bem fechadinha o suficiente. Mas se tiver uma nova temporada seria ótimo, pois poderia adaptar o arco das armas Gung-Ho ou até mesmo ir avançando na história até adaptar eventos do mangá que o anime antigo não cobriu, e até ter um desfecho mais fiel com o original também. De qualquer forma, esse anime prova que podemos ter versões de obras clássicas que acrescentam a obra original e trazem novas visões, e para mim isso é bem válido e eu fiquei feliz no fim. Agora me conta o que você achou desse Trigun e também dessa minha visão aqui, e me sugere mais temas pra gente conversar por aqui. Espero ver vocês em breve. Até mais.